Estamos de volta e recebemos aqui no Jornal do Meio-Dia, no estúdio, ao vivo, o deputado estadual Paulo Araújo, que é membro titular da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso. Vamos falar sobre esse assunto, né? Muitas vistorias foram realizadas em hospitais durante a pandemia. Vamos falar também sobre o passaporte da vacina, não tem como não falar disso, né, deputado? E muitos outros assuntos. Boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Deputado, em relação ao passaporte da vacina, o que está acontecendo? A deputada Janaína Riva sempre foi bem incisiva, dizendo que não é inconstitucional. Aí do outro lado a gente tem o Ministério Público, né, na figura do procurador, José Antônio Borges, que já disse que se for considerado proibido o passaporte da vacina, se esse projeto, né, que é o que quer da Janaína, for votado, aprovado, ele vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Como que está os outros parlamentares, a sua opinião também em relação a isso? Assunto que foi extremamente politizado. Pegaram um Sim. assunto que é técnico e levaram para o lado da política. O lado da esquerda e o lado da direita. O mundo inteiro busca ferramentas para poder fazer com que a população se previna. O passaporte da vacina nada mais é do que um instrumento que a saúde termina utilizando para forçar justamente aquelas pessoas que se negam a vacinar, né? Nós temos aí várias pessoas que não procuraram vacina, tendo inclusive a vacina aqui no Brasil sendo ofertada. Então, e aqui em Mato Grosso, o próprio secretário de Saúde, que esteve aqui na semana passada, disse que há um estoque de 600 mil doses, algumas até próximo do vencimento. Então ele pediu, né, apelou para que as pessoas se vacinassem. Camila, o índice, o indicador começou a subir novamente. Essa semana nós tivemos casos óbitos e um número maior de pessoas infectadas. O mundo inteiro busca ferramentas, né? O passaporte sanitário seria uma delas, desnecessário se nós tivéssemos 80%, 90% da população vacinada. Aqui, a lei estadual garante que o trabalho sanitário e o trabalho preventivo seja coordenado por um grupo de profissionais, no caso aqui sendo coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos um comitê que é formado por técnicos, por cientistas, que estudam o perfil epidemiológico para daí tomar as decisões. Essa discussão meramente política ou politizada na Assembleia Legislativa, ela só atrapalha, inclusive a própria população que fica naquela. Às vezes a população fala assim, eu não vou tomar vacina porque eu vi aquele líder meu falando que não é para tomar vacina. Né? E ela termina sendo extremamente politizada, desnecessária para o momento. O que a gente quer, na verdade, quando a gente fala de passaporte da vacina, eu vou dar um exemplo. Jogo não é um passaporte, um documento físico, né? Jogo de futebol. Digital? Ele pode ser meio digital, si, ele pode ser por já meio... é, né, Eu até deputado? fiz um projeto de lei que seja por meio digital. Sim. Vamos lá. O que a gente está falando de passaporte obrigatório? Num grande jogo de futebol, 40, 50 mil pessoas. Nós estamos num momento de pandemia. Como é que nós não vamos exigir, num local com grande fluxo de pessoas, o passaporte? O ideal seria uma testagem rápida, imediata, mas como testar milhares de pessoas, disponibilizar tudo isso? Porque muitos questionam, a vacina não impede que você esteja contaminado. Mas você tem os exames que como comprovam. Testar, né? Sim, a pandemia tem diminuído justamente por causa da cobertura vacinal. E estão politizando, as pessoas estão falando, mas vai usar para o comércio. Eu, por exemplo, acredito que o passaporte obrigatório para o comércio não é um propagador do Covid. Nós estamos falando de grandes aglomerações, né? Como é que nós vamos evitar que novas pessoas, que mais pessoas venham a óbito, mais pessoas venham se contaminar? Então você termina tendo um controle sanitário que não se aplica a todo o comércio. Vamos para uma pequena padaria, exigir ali a obrigatoriedade. O fluxo de pessoas é relativamente pequena. Então cabe aí ao poder público, ao comitê que foi criado inclusive por legislação estadual, ditar as políticas sanitárias, o que é que vai se fazer em determinada situação, ou cada município, porque cada município, Camila, ele tem a realidade sanitária. Sim. Cuiabá é uma realidade. Você vai exigir, por exemplo, controle sanitário lá em Santa Terezinha? Não. Difícil. Lá em Bom Jesus do Araguaia? Não. Agora tem municípios com grande fluxo em determinadas situações ou eventos que caberia sim, por exemplo, a exigência do passaporte sanitário, mas cada um tem uma realidade, cada região é uma realidade, cada município é uma realidade. Inclusive, eu defendo que as decisões com relação ao controle sanitário sejam individualizadas por município.
Deputado, sobre o projeto, o novo projeto que será apresentado agora, né, segundo até nós destacamos hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, pelo deputado Gilberto Catani, o senhor acredita que ele vai ser aprovado? Houve já uma prévia de que ele será mais abrangente. Qual a sua opinião? Eu não acredito Pela que ele seja, movimentação eu não acredito que ele seja aprovado. E assim, eu acredito que a Assembleia deveria ter bom senso, remeter isso ao comitê que foi criado, o comitê de crise, onde nós temos a Secretaria Estadual de Saúde responsável aí. Ventilou-se até a possibilidade que seria da Secretaria, né, a iniciativa em relação a isso. E aí tem essa discussão toda. É por lei. Eu, por exemplo, vou mais a fundo. Aí cabe, por exemplo, aplicar a decisão do próprio Supremo. Cabe ao município, dentro do seu perfil epidemiológico, tomar as decisões necessárias. Igual eu te falei, Cuiabá é diferente, por exemplo, de Santa Terezinha, de Bom Jesus do Araguaia, de Aripuanã. Cada município tem uma realidade. Esse tempo atrás, Tangará da Serra, por exemplo, tinha um perfil epidemiológico totalmente diferente da realidade de Cuiabá. Tanto é que o prefeito lá, na época, terminou fechando o comércio, fechando tudo. Então, cada local... Muito embora o lockdown, a gente, assim, segundo até a própria OMS, deve ser ao máximo evitado, porque é uma medida ali de emergência. Eu acho que e a gente hoje já está numa média móvel de mortes no Brasil, igualmente no começo da pandemia. Então, é complicado falar em paralisar o comércio. Eu acho que o grande incentivo que o poder público, que os líderes políticos, aí eu faço um apoio aos líderes políticos. Gente, vamos incentivar a prevenção. Esses outros lugares só promovem controle sanitário porque, infelizmente, em alguns lugares não tem vacina para vacinar o povo. Aqui no Brasil, felizmente, nós temos vacina. Se nós temos um perfil favorável, um perfil sanitário favorável, nós não vamos precisar adotar outras medidas de controle sanitário. Deputado, mudando um pouco de assunto agora em relação à greve dos policiais penais. Como a Assembleia tem intermediado isso, né? Agora houve uma nota divulgada pelo governo, segundo o portal da Transparência, de que, em média, os policiais penais servidores ganham R$7 mil, muito acima do que eles haviam divulgado, que tem o menor salário, melhor dizendo, em relação a outras categorias de policiais, e que Mato Grosso está ali entre os 10 estados que melhor remuneram esses profissionais. Como tem acontecido isso agora também com a aplicação de multa pelo desembargador Sakamoto, né, para que não continue a greve, estão fazendo paralisação, Camila, mesmo assim? Há um compromisso político, por parte da Assembleia Legislativa e por parte também do governo, 3 categorias específicas. Eu, por exemplo, sou servidor de carreira da Secretaria Estadual de Saúde, mas lá nós fizemos um acordo lá na Assembleia. Essas 3 categorias, socioeducativo, Detran e Polícia Penal, são os menores salários do estado de Mato Grosso. Menores. Os menores salários do estado de Mato Grosso. Se você comparar, por exemplo, o Detran e a Polícia Penal com as próprias carreiras da segurança pública, você vai ver que é muito diferente. A diferença de categorias é muito grande. Então nós reconhecemos, a Assembleia reconhece, e o governo reconheceu também, que essas 3 categorias, elas precisam de uma certa valorização, porque é muito diferente. E o governo sentou conosco. Eu, por exemplo, articulei, principalmente na questão do Detran, mas o deputado João Batista no socioeducativo, na Polícia Penal e outros deputados, o deputado Gilmar Dal Bosco. O governo, no primeiro momento, ele fez uma proposta, falou, nós reconhecemos que, de fato, essas 3 categorias, elas têm uma defasagem muito grande com outras categorias, né, da mesma estrutura e com as outras categorias de outras estruturas. O governo reconheceu, tanto é que fez uma proposta. Falou, nós podemos fazer isso aqui de forma linear, a princípio as 3 categorias, né? Vamos mandar esse projeto ano que vem e, logicamente, cada ano a gente vai rediscutindo a situação específica dessas 3 categorias. Então, politicamente, na Assembleia, nós temos um campo vasto para poder aí avançar politicamente em qualquer percentual de valorização para essas 3 categorias. Agora, é lógico, cada uma, elas têm lá o presidente do sindicato, né, tem os seus servidores, e culminou aí com a paralisação, né, a greve da Polícia Penal. O que então, o governo fez? O governo recuou, né, a posição do governador falou, eu não negocio em situação de greve. Então, nós estamos tentando novamente buscar essa articulação para trazer para dentro uma normalidade, para dentro de um processo natural de negociação, principalmente para essas 3 categorias. Polícia Penal, socioeducativo e Detran.
Certo, mas a Polícia Penal aí chegou a uma situação extrema, né, de greve, inclusive multas sendo aplicadas. Aí tem o oposição senhor do acredita governo. que possa haver um reajuste? Não precisa, né? Reajuste, o governo, nós negociamos um reajuste inicial. O governo cedeu, né? O governo a princípio não queria negociar com nenhuma categoria. Nós amadurecemos esse debate na Assembleia Legislativa, falou, gente, peraí, estas 3 categorias em especial, não que, por exemplo, a categoria da educação não precise. Sim. Mas assim, essas 3 categorias, elas são muito abaixo das então, categorias. Realmente, elas têm. Essa informação do portal Transparência. Não, ela pode. Eu estou dizendo com relação ao comparativo demais. da mesma categoria. Se você Sim. pegar do policial civil e comparar com o policial penal, ou se pegar de outras categorias do Detran com outra autarquia, você vai ver que o salário é muito mais baixo. Tanto é que na reunião com o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, ele reconhece isso. Tanto é que ele sinalizou, falou, olha, nós reconhecemos que de fato há uma diferença muito grande de salários dessas categorias com as outras categorias. Então, inicialmente, nós queremos avançar dando esse percentual mais o RGA. Perfeito. Que é, assim, algo em torno de 15%. 15% de aumento linear e mais o RGA, seriam 22%. Se fosse aplicado esse percentual para qualquer outra categoria, seria um outro cenário. Por exemplo, 15% de aumento linear para a saúde, né, que tem um salário um pouco maior do que a Polícia Penal, seria um ótimo percentual. O problema é que essas 3 categorias, realmente eles têm um salário muito defasado. Vou pegar o Detran, que eu não lembro exatamente, mas tem a categoria intermediária lá, que é o maior número de servidores, o profissional de nível superior tem lá 3 mil e poucos reais de salário. Se você pegar o profissional de nível superior de outro órgão, é 8, é 9, é 10 mil. Então, há essa diferença e o governo também reconhece que há essa diferença. O problema está na questão do percentual. Então, há um fundamento para, sim, requerer melhores salários para essa categoria de policiais penais, né? Tem. Deputado, infelizmente, por causa do tempo, vou ter que encerrar nossa entrevista. Muitos outros assuntos, mas fica para uma próxima. Obrigada pela sua presença aqui e pelas informações. Eu que agradeço.